Estevão, capítulo 7, As Epístolas, parte B. Irritados com o êxito inexcedível do empreendimento de Paulo de Tarso, que se demorava na cidade já por 1 ano e 6 meses, tendo fundado um verdadeiro e perfeito abrigo para os filhos do Calvário, os judeus de Corinto tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo. A sinagoga esvaziava-se. Era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. O ex-rabino de Jerusalém pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento de Moisés. Era procônsul da Acaia, com residência em Corinto, um romano generoso e ilustre, que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida pública. Irmão de Seneca, Júnio Galho era um homem de grande bondade e fina educação. O processo iniciado contra o ex-rabino foi às mãos sem que Paulo tivesse a mínima notícia, e era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas que o administrador foi compelido a determinar a prisão do apóstolo para o inquérito inicial. A sinagoga pediu com particular empenho que lhe fosse delegada a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Longe de conhecer o móvel do pedido, o procônsul concedeu a permissão necessária, determinando o comparecimento dos interessados à audiência pública do dia seguinte. De posse da ordem, os israelitas mais exaltados deliberaram prender Paulo na véspera, no momento em que o fato pudesse escandalizar toda a comunidade. À noite, justamente quando o rabino comentava o evangelho, tomado de profundas inspirações, o grupo armado parou à porta, destacando-se alguns judeus mais eminentes que se dirigiram ao interior. Paulo ouviu a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, porém, não aconteceu com a Assembleia. Houve grande tumulto no recinto. Alguns moços mais exaltados apagaram as tochas, mas o apóstolo, valoroso em um apelo solene e comovedor, bradou alto: Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com um acento inesquecível: Estou pronto. Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual, avançou e deu-lhe os açoites em pleno rosto. Alguns cristãos protestaram. Os portadores da ordem de Galho revidaram com aspereza. Mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz mais alta: Irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o rosto de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, os verdugos espiaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina,
no mundo interior que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessante por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Só depois do meio-dia, 3 soldados desceram ao cárcere das disciplinas judaicas, retirando o prisioneiro para conduzi-lo à presença do procônsul. Paulo compareceu à barra do tribunal com imensa serenidade. O recinto estava cheio de israelitas exaltados. Mas o apóstolo notou que a assembleia se compunha, na maioria de gregos de fisionomia simpática, muitos deles seus conhecidos pessoais dos trabalhos de assistência da igreja. Júnior Galho, muito cioso do seu cargo, sentou-se sob o olhar ansioso dos espectadores cheios de interesse. O procônsul, de conformidade com a praxe, teria de ouvir as partes em litígio, antes de pronunciar qualquer julgamento, apesar das queixas e acusações exaradas em pergaminho. Pelos judeus falaria um dos maiores da sinagoga, de nome Sóstenes, mas como não aparecesse o representante da igreja de Corinto para a defesa do apóstolo, a autoridade reclamou o cumprimento da medida sem perda de tempo. Paulo de Tarso, muito surpreendido, rogava intimamente a Jesus fosse o patrono de sua causa, quando se destacou um homem que se prontificava a depor em nome da igreja. Era Tito Justo, o romano generoso, que não desprezava o ensejo do testemunho. Verificou-se então um fato inesperado. Os gregos da assembleia prorromperam em frenéticos aplausos. Júnior Galho determinou que os acusadores iniciassem as declarações públicas necessárias. Sóstenes entrou a falar com grande aprovação dos judeus presentes. Acusava Paulo de blasfemo, desertor da lei, feiticeiro. Referiu-se ao seu passado criminosamente. Contou que os próprios parentes o haviam abandonado. O procônsul ouvia atento, mas não deixou de manter uma atitude curiosa. Com o indicador da direita, comprimia um ouvido sem atender à estupefação geral. O maioral da sinagoga, no entanto, desconcertava-se com aquele gesto. Terminando o libelo tanto apaixonado quanto injusto, Sóstenes interrogou o administrador da Acaia relativamente à sua atitude que exigia um esclarecimento, a fim de não ser tomada por desconsideração. Galho, porém, muito calmo, respondeu fazendo humorismo. Suponho não estar aqui para dar satisfação de meus atos pessoais, e sim para atender aos imperativos da justiça. Todavia, em obediência ao Código da Fraternidade Humana, declaro que, a meu ver, todo administrador ou juiz em causa alheia
deverá reservar um ouvido para a acusação e outro para a defesa. Enquanto os judeus franziam sobrecenho, extremamente confundidos, os coríntios riam gostosamente. O próprio Paulo achou muita graça na confissão do procônsul, sem poder disfarçar o sorriso bom que iluminou repentinamente a fisionomia. Passado o incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou sucintamente da missão do apóstolo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração e beleza espiritual. Júnior Galho, ouvindo a história do convertido de Damasco dos lábios de um compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De vez em quando, os gregos prorrompiam em exclamações de aplauso e contentamento. Os israelitas compreenderam que perdiam terreno de momento a momento. Ao fim dos trabalhos, o chefe político da Acaia tomou a palavra para concluir que não via crime algum no discípulo do Evangelho, que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa da Igreja de Corinto, porquanto, na sua opinião, não havia agravo dos princípios israelitas, que a só controvérsia de palavras não justificava a violência, concluindo pela frivolidade das acusações e declarando não desejar a função de juiz em assunto daquela natureza. Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Quando Júnior Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram o delírio. A autoridade recomendou que a retirada se fizesse em ordem, mas os gregos aguardaram a descida de Sóstenes e, quando surgiu a figura solene do mestre, atacaram sem piedade. Estabelecido enorme tumulto na escada longa que separava o tribunal da via pública. Tito Justo acercou-se aflito do procônsul e pediu que intervisse. Galho, entretanto, continuando a preparar-se para regressar à casa, dirigiu a Paulo um olhar de simpatia e acrescentou calmamente: Não nos preocupemos, os judeus estão muito habituados a esses tumultos. Se eu, como juiz, resguardei um ouvido, parece-me que Sóstenes deveria resguardar o corpo inteiro na qualidade de acusador. E demandou o interior do edifício em atitude impassível. Foi então que Paulo, surgindo no topo da escada, bradou: Irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo. A exortação caiu em cheio sobre a turba numerosa e tumultuária. O efeito foi imediato. Cessaram os rumores e os impropérios. Os últimos contendores paralisaram os braços inquietos. O convertido de Damasco acorreu pressuroso em socorrer Sóstenes, cujo rosto sangrava. O acusador implacável do dia foi conduzido à sua residência pelos cristãos de Corinto, por atenderem os apelos de Paulo com extremos cuidados. Grandemente despeitados com o insucesso, os israelitas da cidade maquinaram novas investidas. Mas o apóstolo, reunindo a comunidade do Evangelho, declarou que desejava partir para a Ásia, a fim de estender a insistentes chamados de João, na fundação definitiva da igreja de Éfeso. Os coríntios protestaram amistosamente, procurando retê-lo, mas o ex-rabino expôs com firmeza a conveniência da viagem, contando regressar muito breve. Todos os cooperadores da igreja estavam desolados, principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto. Não conseguia ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada,
solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros. Não seria justo, a seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para as realizações necessárias. Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo a Áquila e a esposa, que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças que ventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância. Saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis. E no porto de Cencreia, lembrando a partida da noiva bem-amada, rapou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna, consoante os costumes populares da época. Depois de viagem difícil, repleta de incidentes penosos, Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado. A igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis. No entanto, os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que manteve com os judeus na sinagoga, o ex-rabino não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir buscando novos rumos. Debalde, os irmãos procuraram dissuadi-lo, rogando ficasse na cidade por mais tempo. Prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem, alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos nos seus lugares que percorrera. O filho de Zebedeu, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Como já se encontrasse novamente ao seu lado, Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Por meio de enormes dificuldades, mas pregando sempre a boa nova, com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde permaneceram alguns dias, instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo do caminho. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico, em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade características dos discípulos fiéis. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna, cuja aplicação iria assegurar maior independência,
a instituição de Jerusalém para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido e abraçou-o com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo, muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheias de cicatrizes. O ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino, observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente, não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antipatride, por exemplo, comentavam as epístolas, frase por frase. O ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Após alguns dias, demandou Antioquia junto dos discípulos. Descansou algum tempo junto dos companheiros bem-amados, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores intermitências de repouso. Nesta época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas dos pontos mais distantes. Antioquia da Psídia sumariava dificuldades, Icônio reclamava novas visitas, Bereia rogava providências, Corinto carecia esclarecimentos, Colossos insistia por sua presença breve. Paulo de Tarso, valendo-se dos companheiros da ocasião, enviava-lhes letras novas, a todos, atendendo com maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão, em sua maioria, repletas de referências pessoais, suaves e doces.